Olá, queridos, graça e paz do nosso Pai. É um privilégio para mim estar aqui com vocês novamente para mergulharmos juntos no Evangelho da Graça de Deus, nos expondo a todo o bem que Ele é capaz de realizar em nosso favor e através de nós. E de maneira especial, tendo em vista que essa semana foi a Semana dos Namorados e a gente viu e até postou coisas relacionadas ao amor, aos vínculos. Obviamente não é, acredito, nenhuma novidade para a maioria de vocês o quanto é desafiador e o quanto é muitas vezes difícil você persistir numa relação saudável. Acho que nunca se divorciou tanto como nos últimos anos e nunca se houveram tantas denúncias de relações doentes, relações de agressão física, emocional, que pessoas, mulheres, homens, estão cada dia mais admitindo o quanto muitas vezes se sujeitaram a relações doentes. Em contrapartida, isso gerou num número muito grande de pessoas um certo trauma com relação aos vínculos, com relação ao amor. E não somente isso, mas nas últimas décadas, em especial na última década, começou a se olhar para o amor, para os vínculos amorosos, para a possibilidade de um casamento mais sólido e estável, quase como com um desdém, olhando como se fosse algo conservador demais, como se fosse algo moralista demais, como se fosse algo quase que brega, como se antiquado, obsoleto. Mas se essa é a sua opinião, se pelos traumas que você viveu, pelas experiências de pessoas do seu círculo, você começou a olhar para os vínculos com esse viés, achando que a questão hoje é a conexão virtual, é o sexo casual, sem compromisso, que o que importa é a minha realização pessoal. Se o que importa é a minha satisfação, o desenvolver dos meus objetivos, se você tem acreditado cada dia mais nisso, eu sinto lhe informar, mas há uma grande possibilidade de que você esteja errado. Na última década, muitas pesquisas foram feitas para estudar, em especial no ocidente da Terra, esse fenômeno com relação aos vínculos. Muitas delas você pode ler no livro O Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo e filósofo polonês, onde ele estuda a fragilização e a fragmentação dos vínculos amorosos nos dias de hoje. Mas de maneira surpreendente, algo que começou-se a observar nessas pesquisas é que muitas pessoas não estão satisfeitas com relação a esse novo modelo. Muitas vezes, em especial as mulheres, que elas não têm coragem de admitir nem para sua melhor amiga, mas quando ela chega diante do seu analista, diante do seu psiquiatra, ela admite a sua insatisfação com relação a esses encontros casuais, sem compromisso sólido, sem estabilidade, mostrando que muitas vezes a sociedade quer resolver essa questão dessa fragilização dos vínculos, ou por um olhar mais conservador, ou por um olhar mais moralista, dizendo que a culpa da fragilização dos vínculos é que os lugares estão invertidos, que precisa se ter mais rigidez nos vínculos, que precisa se voltar-se para o modelo tradicional de família, que a solução é a mulher assumir a sua posição de mulher e o homem a sua posição do homem, a grande questão é que você volte para o modelo tradicional e moral. Já de um outro lado, um olhar mais contemporâneo,
secularizado e liberal, acredita que a solução para isso tudo é a liberdade, aonde você deve viver a relação de uma maneira totalmente livre, aonde ninguém cobra ninguém, aonde ninguém estabelece, ninguém precisa abrir mão de nada. Ninguém precisa, numa relação, para ela dar certo, ninguém precisa haver demandas de mudanças, porque cada um deve seguir o seu objetivo pessoal, ninguém deve atrapalhar o outro, um deve potencializar os objetivos do outro. E, de maneira geral, olhando para que a possibilidade dos vínculos seja possível, então a gente vive na maior liberdade possível, sem nada muito fixo, nada muito estável, mas dos dois olhares, seja para o mais conservador e moralista, seja para o mais secularizado e liberal, mostra que ambos os casos olham para a relação com uma idealização fantasiosa daquilo que o cônjuge, o seu parceiro ou a relação em si possa vir a oferecer. Porque tanto o conservador, moralista, acaba acreditando que para que ela seja alguém, para que ela tenha uma boa posição, uma boa segurança, ela precisa ter filhos, ela precisa estar casada, ela precisa estar com alguém. Aí ela se submete a relações doentes, aí ela se torna rígida com os outros e consigo mesmo, aí essa pessoa acaba não admitindo os seus conflitos, relações doentes, não acaba admitindo que às vezes a família está num momento extremamente adoecido, porque começa a usar máscaras, porque o que precisa se manter é o modelo tradicional, custe o que custar. Já do outro lado, esse olhar mais liberal, mais livre, acaba idealizando um parceiro que ele busca, aonde o outro tem que ser praticamente perfeito. O outro tem que, o tempo todo, lhe afirmar bem. O outro não tem que demandar nenhum tipo de mudança. O outro tem que ser alguém saudável, bem-sucedido, positivo, bem-humorado. E é tanto perfeccionismo que demonstra que tanto o olhar conservador, tanto o olhar liberal acabam colocando o parceiro e o vínculo num lugar idealizado que as pesquisas mostram que nunca houve uma geração tão idealista com relação aos vínculos amorosos, a busca de um parceiro. Porque tanto aquele que busca um príncipe encantado de cavalo, uma princesa do corpo perfeito, ou aquele que busca um homem de negócios bem-sucedido e totalmente resolvido, mostra que nós muitas vezes colocamos o vínculo e o parceiro, o cônjuge, numa posição de significado extremamente fantasioso, idealizado e automaticamente adoecido. Mostra que muitas vezes nós buscamos extrair dos vínculos, buscamos extrair e colocamos os vínculos num lugar idealizado de significado, quase que praticamente redentor, quase que praticamente da onde nós buscamos extrair o nosso senso de valor, acreditando que a relação correta, o casamento perfeito, o namoro maravilhoso, o parceiro maravilhoso vai resolver as nossas imperfeições, curar os nossos conflitos, nos afirmar, nos dar um senso de valor, um senso de significado e propósito, e colocando assim um peso esmagador de expectativa no parceiro e na relação que ser humano nenhum, em nenhum lugar da terra é capaz de suprir. Que nenhum ser humano e nenhum vínculo é capaz de prover para nós este tipo de significado
de valor praticamente redentor que muitas vezes temos buscado extrair dos vínculos. E é justamente por essa idealização exacerbada que o amor dos vínculos, que nós buscamos nos vínculos, acaba nos fazendo mal. Porque nós colocamos nele algo que nós nos expomos pela alto índice de idealização fantasiosa, um alto índice de frustração amargurante. Porque quanto maior for o nosso olhar idealista, romantizado, fantasioso, ilusório, muito maior será a nossa frustração, muito maior será a nossa dor, a nossa amargura. Aí, muitas coisas podem acontecer dentro de nós, mas entre elas, ou a pessoa acaba colocando a culpa no parceiro, a culpa é do outro, é ele, o problema é ele que não é perfeito, ele que não me supriu, ele que tem muito trauma, ele que é um doente. Então, troca essa pessoa, troca o parceiro ou a parceira. Aí o ciclo adoecedor continua, porque se a culpa é sempre do outro e eu nunca me enxergo, se a culpa é do outro, então troca o parceiro, vem o próximo, troca o parceiro, vem o próximo. Ou eu posso assumir que então a culpa é só minha e o problema sou eu. Então eu caio num ciclo de auto-vitimização amargurante, aonde eu, de maneira fantasiosa, eu imagino que está todo mundo feliz, que está todo mundo bem. E daí a pessoa abre as redes sociais, Facebook, Instagram, olha as fotos, a máscara da mentira do colega que fala que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, e a pessoa fala: o problema sou eu. Tá todo mundo feliz, só eu estou infeliz. Tá todo mundo casando bem, só eu que caso mal. O problema sou eu, a culpa é minha. E ela entra num fardo de autopunição e de autovitimização, que ela se ira e se frustra até mesmo com Deus. Porque o que eu fiz de errado para com Deus para que a minha vida esteja essa droga, para que eu não encontre alguém? Então, se o problema sou eu, então deixa eu ficar na minha. Ou a pessoa acaba colocando a culpa não somente no outro ou nem em si mesma, ela coloca a culpa nas relações de maneira em geral. Então o problema é se relacionar, o problema é estabelecer vínculos. Então deixa esse negócio de vínculos, de casamento, de namoro sério, é coisa do passado, é coisa de gente conservadora, moralista e que já caiu na caducidade obsoleta. Então deixa eu curtir, deixa eu ser livre. Então ela cria um ranço dos vínculos e independente o modo exacerbado que ela acaba indo, seja pela culpa do outro, a culpa de mim mesmo ou a culpa dos vínculos, eu acabo criando um olhar hostilizado com relação aos vínculos. Mas seja esse olhar que acredita que a maneira correta é estar casado, é estar namorando, ou seja, esse olhar que hostiliza o vínculo. De maneira geral, ambos os casos estão querendo olhar e tratar com o vínculo, com o cônjuge, com o parceiro, com a namorada, com o namorado, com o marido, com a esposa, com um olhar profundamente idealizado, romantizado, fantasioso, buscando porque a pessoa, de maneira até inconsciente, ela acredita que se ela achar o par perfeito, a alma gêmea, a pessoa que nasceu para ela, então ela será alguém. Então ela encontrará o significado e o propósito da vida dela, o que é uma completa falácia. O que é um completo equívoco da nossa parte, tanto na revelação das Escrituras, quanto da própria experiência existencial de todos nós, que se formos honestos, sinceros conosco mesmo e com a história, nós veremos que nem o olhar tradicionalista e rígido, conservador, moralista, nem o olhar liberal e casual e sem nenhum tipo de compromisso tem conseguido suprir as demandas fantasiosas que nós estabelecemos para os nossos vínculos.
E, de maneira geral, o que nós precisamos, antes de tudo, é começarmos a admitir que o problema não está na instituição dos vínculos, que o problema não está apenas no outro, apenas em mim mesmo ou no vínculo em si, que eu preciso admitir, nós precisamos admitir que o nosso problema está na condição do ser humano, na condição profundamente egocêntrica, narcísica, que nós temos de acreditar que tudo à nossa volta, que seja através do nosso trabalho, seja através dos nossos vínculos, algo para o lado de fora tem que girar ao meu redor, tem que me suprir, tem que me gratificar, tem que me realizar. Então, se algo não está me realizando, se algo não está me satisfazendo, se algo de algum modo começa a entrar num processo de desconforto, eu me frustro com aquilo, porque muitas vezes esse egocentrismo essencial que nós carregamos intrinsecamente na nossa alma faz com que a gente busque e demanda de todo tipo de coisa, até aquilo que de maneira objetiva é boa, como um emprego, como um namoro, como filhos. Aquilo que é bom se torna mal para nós. O amor de um vínculo que é tão saudável se torna mal para nós, porque nós buscamos extrair dele, de maneira egocêntrica e narcisista, o nosso satisfação plena, plenitude, significado. Então, tal realidade começa a nos fazer mal, não pela realidade em si, mas pelo significado que aquilo ganhou para nós. E a segunda compreensão que eu preciso ter é que não somente existe esse egocentrismo essencial em todos nós, mas, acima de tudo, eu preciso admitir que o que antecede esse egocentrismo, o que antecede essa busca desenfreada, é que existe um vácuo interior, espiritual e que nos habita de significado, de propósito, uma sede espiritual de que alguém nos afirme, de que alguém nos dê um senso de pertencimento, um senso de um amor absoluto, um senso de pertencimento, de valor, de redenção, aonde alguém ou algo supra esse valor. E a grande questão é que nós estamos tentando satisfazer essa sede, suprir esse vácuo nos lugares errados, infelizmente até nas pessoas erradas, nos expondo a todo tipo de dor e frustração. E um exemplo maravilhoso do que eu estou falando com você pode ler ali no Evangelho de João, no capítulo 4, aonde conta a história de um episódio no ministério de Jesus, aonde o texto fala que ele diz que ele precisava passar por Samaria, aonde ele desvia da rota para se encontrar com uma mulher que, de acordo com a sociedade, estava completamente deixada de lado, marginalizada, porque era uma mulher que já tinha tido 5 filhos, 5 maridos, 5 relações, e o que ela estava nem era dela. Você imagina se nos dias de hoje uma pessoa que passa por um divórcio, no próximo já se sente julgada, já se sente constrangida. Imagine há 2000 anos atrás o que é uma pessoa passar por 5 divórcios, numa cultura extremamente machista. Numa cultura onde a mulher é quase que, só pelo fato de ser mulher, já estava no lugar errado, já tinha que se submeter a tudo. E essa mulher tinha tido 5 maridos. E o que ela estava, que era o 6º, nem era dela. E o texto fala que Jesus vai ao encontro dela ao meio-dia, o sol rachando. E essa mulher, pela vergonha da sociedade que a julgava e a marginalizava, vai buscar água no meio-dia, com o sol rachando. E o texto fala que Jesus pede água para ela. E o texto fala que Jesus conversa com ela.
E nessa conversa com ela, e eu encorajo você a ler na sua casa, você aprende algumas coisas tão preciosas, porque você nota que a primeira verdade absoluta que você nota ali é que sempre é Deus que nos procura, que a graça de Deus é sempre intencional e propositiva, e ela que vem em nossa direção, e é Jesus que vai até ela. E é Jesus que a procura. A outra realidade que você vai aprender ali é que Jesus não somente vai até ela, mas de maneira surpreendente e chocante para aquela mulher. Jesus a conhecia profundamente, sabia de todos os fracassos, fraquezas e fragilidades daquela mulher, mas não se escandaliza com ela. Porque quando ele fala, vá e busque o seu marido, e ela fala, olha, eu não tenho marido, ele fala, olha, você foi honesta, verdadeira, porque você já teve 5 e o que você tem nem é teu, deixando claro para aquela mulher de que ele sabia quem ela era, de que ele sabia as dores dela, de que ele sabia o passado e o presente dela, de que ele sabia que, acima de tudo, que todas essas angústias, essas trocas de marido um atrás do outro, ele fala, o seu problema é sede. E ele fala, se você souber o dom de Deus que está na frente de você, você pedirá a água que você busca, a sede do seu interior, a sede de significado, de propósito, de afirmação, de valor, de satisfação que você tem colocado em homens, em relações, em vínculos, que colocou você nesse ciclo adoecedor que nunca para e que só te marginaliza, que te coloca, te expõe a julgamentos moralistas ao seu redor. Mas aqui diante de você, mulher, está aquele que te conhece, está aquele que conhece você mais do que você mesmo, está aquele que não somente te conhece, mas não se escandaliza, mas vai em sua direção e lhe oferece. E de maneira maravilhosa o que você nota ali, que o que Jesus oferece para ela não é um sistema religioso, não é um conjunto doutrinário, há tanto que ela pergunta para ele, ela fala, olha, o que eu devo fazer? Aonde eu devo adorar? Qual é o rito que eu tenho que desenvolver? Eu devo adorar aqui em Jerusalém? E ele fala, chegou a hora em que a relação com Deus se estabelece apenas no Espírito, aonde a satisfação que você busca não acontecerá num rito religioso, muito menos nessa troca de marido desenfreada, achando que do seu marido, da sua relação, ou do sexo que você possa desenvolver, ou até mesmo, às vezes a pessoa abandona esse ciclo vicioso e cai em outro, achando que é indo num templo religioso, é desenvolvendo os ritos certos, sabendo os princípios corretos, então eu encontro essa satisfação. E Jesus fala, não, chegou a hora que tudo acontecerá somente no Espírito, que tudo acontecerá somente nessa relação de graça com Deus, porque ele fala que o que tem diante de você, mulher, não é uma religião, não é um rito, não é um princípio, não é uma nova relação que vai somente reafirmar esse ciclo adoecedor dentro de você. O que tem dentro de você é o que você precisa, que é o dom de Deus. Dom, graça, favor imerecido. Porque o que supre o nosso coração, o que acalma os nossos conflitos, o que dá genuinamente significado, valor, uma identidade para nós, não é somente nós admitirmos os nossos conflitos, porque isso é importante e tem o seu devido lugar. Não é somente nós lutarmos contra os nossos amores e os nossos vínculos doentes, com os significados doentes que os vínculos podem desencadear dentro de nós. Não é somente um processo psiquiátrico, psicanalítico ou de doutrinas certas, princípios certos, não. Isso tudo é importante, tem o seu lugar, mas o que o meu e o seu coração precisa, antes de tudo e acima de tudo,
além de admitir esse estado fragilizado e rachado da nossa alma, fragmentado, ambivalente, capaz de atribuir valor e significado às coisas erradas, como inclusive a um vínculo amoroso. Acima de tudo, eu preciso absorver, olhar e me voltar para o dom de Deus como graça em Cristo, que supre o meu ser com água viva, que me revela um amor profundo e visceral de Deus por mim. Que não somente eu admito os meus amores adoecidos, mas eu só admitir não me cura. Eu preciso substituir. Eu preciso de um amor que me dê contentamento eterno, que sacie a minha sede. E isso eu não conseguirei jamais extrair de nada nem de ninguém, nem da minha carreira, nem de um sexo casual, nem de filhos, nem de um casamento tradicional. O meu ser só se sacia, só se satisfaz quando ele começa a ser inundado pela água da graça de Deus, pelo dom de Deus revelado em Cristo, que é quando eu paro de me voltar apenas para mim mesmo, para os meus defeitos, para as minhas fragilidades, mas eu me volto para a cruz, que revela o amor absoluto e visceral de Deus por mim, e que através da revelação da graça de Deus, do dom de Deus em Cristo, eu começo a absorver todo o meu senso de valor, de significado e de propósito, o meu senso de pertencimento, que me diz que eu sou um filho amado, que me diz que eu estou completamente perdoado, que as minhas fragilidades, todas elas estão redimidas, pagas, que em Cristo Ele absorveu todo o meu egocentrismo, Ele absorveu todo o meu pecado, todo o meu juízo, todas as minhas dívidas, e não somente isso, mas Ele derrama constantemente sobre mim graça sobre graça, plenitude de vida, significado, valor, afirmação, me declara filho, e essa constante exposição do meu coração a essa água viva que me sacia e que inunda o meu ser, é que vai curar o meu egocentrismo adoecido, que vai satisfazer a minha sede espiritual, que vai me dar um contentamento e um significado eterno, que como consequência purificará o meu olhar, para que eu enxergue os vínculos amorosos com a proporção sadia que eles possuem, como uma possibilidade, não mais como uma obrigação, como uma possibilidade sadia e muito maravilhosa quando você encontra uma pessoa bacana para que você possa amar e ser amado, mas você não extrairá mais daquilo ou daquela pessoa mais o seu valor. Você não extrairá mais daquilo ou daquele vínculo o seu significado, o seu senso de pertencimento, mas isso tudo vem somente da graça de Deus, do dom de Deus, não de um sistema religioso, não de uma ética desenvolvida, mas da graça de Deus como um dom que te supre, onde você não precisa esconder as suas aflições, porque Ele sabe de você. Ele sabe, e aquele que sabe de você, que conhece a sua alma por inteiro, jamais te despreza, mas lhe afirma, lhe cura, lhe redime, lhe chama a vida, lhe dá a vida eterna, e através desse senso constante de significado, desse senso que se renova a cada dia absolutamente no amor de Deus, na graça de Deus, o seu coração vai encontrar pacificação, contentamento, para que você, estando ou não nos vínculos, você nem os hostilize, se fechando para a possibilidade do amor, nem o idealize demais, achando que você tem que estar sempre com alguém. Assim, você, cada dia mais, em paz, se abrirá para a possibilidade de amizades sadias, de amores reais, aonde o amor não mais lhe fará mal, mas terá o seu devido lugar como um vínculo fraterno, de amor, de carinho, de troca, de estabelecimento de uma família, porque antes de tudo e sobretudo, o seu valor eterno
O seu significado eterno já está sendo extraído da graça de Deus, revelado em Cristo. Guarde essa verdade no seu coração. Se abra para a possibilidade de reconhecer as suas angústias, reconhecer esse vácuo que muitas vezes lateja em nós e que nos faz bater a cabeça nos lugares errados. E se abra e se volte apenas para a graça de Deus, como um dom que lhe supre, como um dom que lhe sacia e lhe cura para sempre. Em nome de Jesus.